Então, olá pessoal, começando aqui a nossa segunda aula, né, da nossa segunda unidade. Primeiramente, pedir desculpas a vocês, né? A aula era para ter sido segunda-feira, tá? Só que eu não consegui fazer ela ao vivo, porque eu cheguei já bastante tarde, tive que fazer uma viagem. Ontem, na terça-feira, eu gravei essa aula, só que quando eu fui ver, a aula estava sem áudio. Aí eu não postei, tá? E agora, estou tentando gravar novamente. Se Deus quiser, vai dar certo, tá? Então, iniciando, né? Basicamente, na aula de hoje, a gente vai continuar a estilizar, né, esse nosso pequeno site aqui que a gente tem aqui, tá? Então, basicamente, né, aqui, né, na aula passada, a gente estilizou esse cabeçalho, estilizou essas imagens aqui, e agora nós continuaremos, né, vamos estilizar esse texto, vamos estilizar esse botão, e essa seção aqui de habilidades, tá bom? Então, para isso, pessoal, como eu tinha falado até na outra aula, se eu ficar digitando aqui, eu acabo perdendo muito tempo e a aula se torna bem maior e, e basicamente não tem tanto benefício, né? Então, assim, vou pegando o estilo, né? E a gente vai comentando o estilo e aí vocês vão entendendo, né? Eu vou mostrando aqui na prática e comentando linha a linha do estilo que a gente vai estar aplicando, tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero estilizar esse título aqui, né? Então, para estilizar esse título aqui, eu posso utilizar esse trecho de código aqui, que basicamente o que é que ele diz, né? Eu quero estilizar todos os títulos do tipo H2, então se eu for aqui no meu código, eu vou ver que aqui eu estou utilizando um H2, aqui eu estou utilizando um H2, essa galeria aqui também é um H2, então, se eu estou referenciando todos os H2, então todos eles vão receber as propriedades CSS que eu colocar dentro das minhas chaves. Basicamente aqui eu coloquei duas propriedades do CSS, a propriedade color, tá? Que é para eu definir, para que serve isso? Para eu definir uma cor para os meus textos, tá? E a cor que eu escolhi foi essa daqui, Cadet Blue, certo? Então, o valor que eu passei para a propriedade color foi Cadet Blue e, como vocês podem ver, ele já alterou a cor aqui do meu título aqui, galeria, bem como do meu título habilidades e do título registre-se, tá? E o segundo parâmetro que eu coloquei aqui foi o text align, passando o valor center, ou seja, o meu alinhamento do meu texto na horizontal, né? Eu quero o quê? Que ele fique no início, no meio ou no fim, né? Então, se eu passar o valor center, ele fica centralizado no meio da tela, tá? Então, com isso, eu estilizei todos os meus H2. Pronto. A próxima parte que a gente vai estilizar aqui vai ser a div que contém esse trecho aqui das habilidades. Então, basicamente, eu criei uma classe, né? Como é que eu sei que isso aqui é uma classe? Porque ela inicia com um ponto aqui, né? Então, eu tenho um ponto aqui, habilidades, então eu sei que essa aqui é a minha classe, tá? E essa classe aqui, eu vou referenciar essa div aqui, tá? Vou chamar de class e vou chamar de habilidades. Habilidades, tá? Você vê que já foi aplicado um certo estilo ali, né? Então, basicamente, quais são os estilos, né, as propriedades CSS que eu passei para essa div? Primeiro, eu estou dizendo que eu vou usar o flexbox, tá? Então, eu passei da propriedade display, eu passei o valor flex, ou seja, eu vou utilizar o flexbox para alinhar, posicionar os elementos de dentro dessa div, certo? Eu disse que a direção do alinhamento, ela é do tipo coluna, tá? A direção do flexbox é do tipo coluna. O flexbox ele pode ser por linha ou por coluna, né? Então aqui eu estou utilizando coluna. Basicamente isso quando você utiliza essa linha aqui, você está dizendo que todos os elementos vão ficar um embaixo do outro, como se fosse uma coluna e os elementos um embaixo do outro. Se você passar o row aqui, né? Você está dizendo que você quer em linha, então eles vão ficar um do lado do outro. Aqui no caso foi coluna, então vai ficar um embaixo do outro, certo? O alinhamento na vertical, eu estou dizendo que ele é centralizado, então essa propriedade, align items, é o alinhamento na vertical, tá?
Então, eu estou dizendo que eu quero que ele fique centralizado na vertical e o Justify Content passando center quer dizer que eu vou alinhar na horizontal. Então, vocês já perceberam, né, que quando eu uso essas duas propriedades, eu centralizo ele bem no meio da minha div, bem no meio da tela, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Aqui também eu passei uma propriedade chamada height, que é a altura, tá? E eu estou dizendo que ela vai ter 400 pixels, então é por isso que ele está desse tamanho aqui, porque a altura dela, eu defini 400 pixels, se eu colocar maior, vai ficar maior a altura, se eu diminuir os pixels, ele fica menor, ok? Aqui eu dei uma margem top, né? Ou seja, esse meu elemento div aqui, como a gente já viu na aula passada, né? Ele tem uma borda, uma margem e um padding, né? Eu estou dizendo que a minha margem para o topo, ela é de 10 pixels, só para dar uma afastadinha, tá, da imagem. E eu estou dizendo que a margem bottom, ou seja, a margem para baixo, tá entendendo? Ela também é de 10 pixels, ou seja, só para também dar uma afastadinha do elemento de baixo. E o background color, tá? Que é o quê? A cor de fundo de uma determinada div. Eu coloquei aqui de dark blue, tá? Então, basicamente, foram essas as propriedades que eu apliquei à minha div, a essa div aqui, né? Que ela é da classe habilidades, que foi a classe que eu determinei aqui, certo? Agora, a gente vai começar a estilizar a lista em si, tá? Então, aqui, ó, eu posso também passar esse estilo aqui, tá? Veja que como também começa com ponto, ele também é uma classe, tá? E essa classe eu vou aplicar a tag UL aqui. Class, aí eu posso copiar o nome dele aqui, certo? Styled list. Vou colar aqui. E você veja que já alterou algumas coisas, né? Basicamente, o que foi que eu fiz de alteração nessa minha lista, tá entendendo? Eu disse que o list style type, né? É none. O que é que essa linhazinha aqui faz? Isso aqui, basicamente, é a propriedade que diz o tipo do indicadorzinho da lista. Então, por exemplo, ó, quando eu tiro ela aqui, quando eu tiro essa propriedade, veja que aparecem as bolinhas aqui, do lado dos nomes da lista. Com essa propriedade aqui, que é o type, o list style type, e eu passei none, ou seja, eu não quero nenhum estilo para essa minha lista, então ele retira as bolinhas. Você pode passar um outro valor e, por exemplo, mudar de bolinha para número, mudar de bolinha para a setinha, as coisas lá, vai de cada um, tá? Eu passei o valor none, então ele retirou todos os tipos de estilo aí dessa lista. Eu também coloquei um padding 8x, tá? Então, ou seja, os elementos que estão dentro dessa minha UL aqui, que são basicamente os LIs, eles estão afastados da borda por 8 pixels, tá? Setei o margem 0 aqui, só para garantir que a margem ia ficar 0, e coloquei o text align center, ou seja, estou centralizando o texto na horizontal, que é por isso que eles ficaram todos na horizontal aqui. Veja que se eu tirar isso aqui, eles ficam todos justificados à esquerda, né? Quando eu coloco esse estilo aqui, eles ficam todos centralizados, tá? E agora eu vou estilizar basicamente os meus elementos dessa lista, que são o quê? Os elementos LI. Veja que aqui, nesse caso aqui, eu não coloquei nenhuma classe, nenhum ID, né? Então, eu basicamente estou estilizando todos os elementos do tipo LI, que são basicamente o quê? Esses 3 itens aqui, tá? Então, todos esses itens vão pegar o mesmo estilo. Que estilo é esse? Basicamente, eu dei uma margem bottom de 10px, né? Ou seja, cada linha dessa daqui, ela se distancia da linha de baixo dela em 10 pixels. Então, dessa linha para essa linha existe uma distância de 10 pixels, dessa linha para essa linha tem uma distância de 10 pixels, e dessa linha para, se tivesse alguma outra coisa aqui embaixo, também 10 pixels. É para dar essa distância maior entre um elemento
da minha lista para o outro, tá? É bem comum você fazer isso, né? Principalmente quando você tem vários elementos que vão ficar um embaixo do outro, você coloca só um margin bottom em um elemento, e aí a partir daí todos os elementos vão ficar com essa mesma distância, certo? Como o meu fundo, né, ele era um azul bem escuro, então eu troquei a cor do meu texto com a propriedade color passando white, e a fonte aqui, essa propriedade chamada font size, ela é do tipo 42 pixels, ou seja, é por isso que ficou o tamanho da letra aqui ficou maior, tá? O tamanho da letra ficou maior. Se eu colocar um valor maior aqui, 60, vai ficar maior ainda. Se eu diminuir, fica um valor menor, tá beleza? E por fim, que é o que eu quero ver com vocês na aula de hoje, é a estilização dos botões, tá? Veja que aqui, ó, ele já está estilizado aqui, certo? Também não peguei nenhuma classe, nenhum ID, né? Basicamente estou estilizando todos os botões. O que foi que eu fiz, basicamente, né? Eu dei um padding de 0.4 REM, tá? REM. Basicamente é a distância da borda para o texto que tem dentro do botão, tá? Para ele ficar mais, tipo, gordinho, né? Para o botão ficar mais gordinho, certo? Eu disse que o background color, ou seja, a cor de fundo do botão vai ser branca, certo? Essa propriedade aqui chamada border radius é para você controlar o grau de arredondamento das bordas. Então, eu coloquei aqui 5px, que ela dá essa leve arredondada. Quanto maior o valor, mais arredondado vai ficar, tá entendendo? Se você colocar, é porque eu acho que não sei se dá para passar a porcentagem, mas se for 100%, ela ficaria um círculo, né? E aqui, pessoal, uma coisa interessante, né? Eu tenho a propriedade border, e aqui eu não estou passando, normalmente a gente passa apenas um valor para cada propriedade, né? Como se a gente passasse apenas um parâmetro para essa propriedade. Só que veja aqui que interessante, né? Essa propriedade border aqui, eu estou passando 3 parâmetros em uma única propriedade. O primeiro parâmetro, eu estou dizendo que a borda ela vai ter uma espessura de 1px, certo? A borda ela vai ter espessura de 1px aqui. Segundo parâmetro, eu estou dizendo que ela é do tipo solid, ou seja, que é uma linha sólida. Você pode também ter a linha tracejada, pontilhada e etc, tá? Mas aqui eu estou dizendo que é uma linha sólida. E eu estou passando também a cor dessa borda, que é do tipo gray, que aí ela fica mais clarinha, né? Fica um cinzazinho que fica mais bonitinho, tá, pessoal? Então, assim, se vocês verem algumas propriedades dessa, isso acontece também. Se eu não estou enganado, até a propriedade flex também, ela pode receber vários parâmetros, tá? Assim como essa propriedade border aqui, que eu estou passando 3 parâmetros para ela. A espessura da linha, o tipo da linha e a cor da linha, certo? E aqui eu configuro se vai ter arredondamento ou não dessa linha, tá? O width é a largura do meu botão, certo? Então aqui eu dei esse tamanho aqui de 5 rem, tá? Que ele fica desse tamanho aqui. E esse botão aqui também, cada chave também fica do mesmo tamanho, porque eu estilizei os dois, né, por meio do botão, tá? E a cor também, essa color aqui, eu botei esse azulzinho aqui, né, Cadet Blue, certo? Que é a cor do texto, tá entendendo? Veja que aqui, se você quiser mudar a cor do fundo, você vai utilizar a propriedade Background Color. Se você quiser usar a cor do texto, você vai usar apenas o color, tá? E, basicamente, vamos aqui só ver como é que tá ficando aqui, né? Tá ficando assim o nosso site. Confesso que eu não sou um excelente UX designer, né? Eu sou melhor em pego o estilo, né? E transformo ele em HTML e CSS. Mas para criar um estilo bonito, realmente a gente vai para uma área que eu não domino muito, né? Provavelmente muitos de vocês aí vão ter vão fazer sites nessa disciplina muito mais bonitos que o meu, ok? Então, para a aula de hoje, pessoal, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês, tá? A gente volta na próxima segunda-feira, ao vivo, para a gente finalizar o estilo desse site aqui e encerrar a nossa segunda unidade, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.